o Dorival vai com o time todo reserva. Os jogadores, os titulares nem vão lá para o Morumbi. No jogo de hoje eu vou cantar a provável escalação que vai entrar em campo e quero ouvir seu comentário. Jandrei, Natan, Diego Costa, Alan Franco e Wellington. Luan, Gabriel Neves, Michel Araújo, Lucianos, Rames Rodrigues e Juan. Esse é o provável time que vai a campo do São Paulo hoje para enfrentar o Fortaleza. Lembrando que o São Paulo não está na melhor das situações do Campeonato Brasileiro, hein? Precisa fazer ponto, ainda mais em casa. Vai pegar o Fortaleza Pois titular. é, pois é, e pega um Fortaleza que vem de uma sequência boa, né? Se a gente pegar aí dos últimos 5 jogos, 4 vitórias, perdeu para o Fluminense no penúltimo compromisso que teve. E agora essa é a estratégia do São Paulo, né? Na preparação para essa final de Copa do Brasil, me parece que o Flamengo faz um ensaio para tentar resolver problemas de uma temporada e problemas que apareceram, né? Ideias e invenções do Sampaoli que apareceram na partida de ida e que claramente não funcionaram. Então, para mim, o Flamengo vai fazer nessa rodada um ensaio para tentar encontrar uma solução para o jogo de volta, enquanto o time do Dorival Júnior vai com um time, claro, totalmente diferente e que dão a possibilidade para o treinador de encontrar alternativas. Então, ele pode ver, por exemplo, como vai entrar o Rames Rodrigues e ver em que condições ele está, né? Por sinal, a gente sabe de todo o cuidado que ele tem tido com a sua parte física. O Dorival vai poder ver em que pé isso tá e de que maneira ele poderia entrar eventualmente com bola rolando nessa partida de volta, na grande decisão contra o Flamengo. E isso serve para os outros jogadores também. Uma ótima oportunidade para testar esses atletas, mas claro que eles, mais do que fazerem um bom trabalho para aparecer e para poderem ser utilizados na final, é um jogo que exige atenção. O São Paulo tá tranquilo, me parece, né, no Campeonato Brasileiro, apesar das circunstâncias ruins e das vitórias que não estão vindo, porque conseguiu minimamente fazer uma gordura para não sofrer na parte de baixo da tabela. Mas a cada rodada vai se distanciando dos líderes, vai se distanciando da primeira parte da tabela. Então é uma coisa para ficar em alerta, mas eu acho que num primeiro momento o foco tem de ser mesmo na Copa do Brasil. Seria ótimo se o São Paulo tivesse elenco, time, tempo suficiente para conseguir focar nas duas competições. É claro, é evidente que isso não é possível. Então, se tem uma decisão de Copa do Brasil no domingo e o Dorival já entende mais ou menos qual é o seu time, quais são as características para enfrentar o Flamengo, que deixe mesmo, como vai fazer hoje, os jogadores titulares, os principais, aqueles que devem estar na televisão, assistindo a partida contra o Fortaleza de casa, pela televisão. Não tem nenhum problema. E os atletas que vão estar em campo precisam ir atrás, pelo menos, de um empate contra o Fortaleza para conseguir pontuar no Campeonato Brasileiro e, ao mesmo tempo, de mostrar trabalho para, quem sabe, o Dorival conseguir tirar desse time algumas alternativas para o jogo contra o Flamengo aqui no Morumbi. O Mauro, o Dorival já tinha meio anunciado que só iam jogar os reservas desde domingo, depois do jogo do Maracanã, né? Lá na entrevista depois do jogo ele já falou, não, vamos com os reservas e tudo mais e tal. Esses papéis se inverteram, né? Porque no primeiro jogo, antes do primeiro jogo, o São Paulo testou uma formação ali contra o Internacional, que deu errado, ele recuou e foi com outro time na final. E o Flamengo, mais ou menos. Nesse jogo de volta, o Flamengo testa mais caras que ele pode utilizar do que exatamente o São Paulo. E nessa hora, né, de pila nas costas, pressão desgraçada para tentar conquistar um título. O Dorival é bom nisso, né? Porque ele diminui a temperatura o quanto ele pode, né, do time, né? Eu acho um pouco exagerado poupar o time inteiro, né? Não tem viagem, 2 jogos aqui no Morumbi. Enfim, São Paulo está numa situação ainda meio delicada no brasileiro, né? É um confronto contra um adversário que, se São Paulo venceu, ele se aproxima desse adversário, né? Que é o Fortaleza, que está remando para ganhar uma vaga na Libertadores. E joga todas as fichas no domingo, né? Aquela coisa, joga com reserva hoje, perde domingo, faz o quê? Eu não sei, eu acho que o São Paulo não está numa condição boa no campeonato para desprezar esse jogo de hoje, não. E quando coloca só reservas, é um sinal assim de, vou do jeito que vai. Enfim, é uma estratégia. Eu acho um pouco exagerada, em função até do período longo que houve de inatividade dos jogadores com data FIFA e tudo mais. Mas é a escolha do Dorival, ele fez esse mesmo procedimento no ano passado no Flamengo e agora faz isso no São Paulo, joga tudo nas Copas para ver o que acontece. No caso agora na Copa, né, na Copa que resta. Tem uma vantagem para domingo,
mas não sei se até que ponto poupar todo mundo é necessário. Todo mundo. Será que precisa disso tudo? Fortaleza está custando, né? Bom, a chance do Fortaleza, em tese, ela fica maior. E aí, meu caro Marco Antônio, uma atração para o jogo de hoje é o Rames Rodrigues, que finalmente começa um jogo, deve começar um jogo como titular. Ele já entrou no meio de outros jogos, ainda estava bastante fora de forma, jogou pela seleção colombiana na data FIFA e agora tem a chance de começar um jogo como titular. E o que também chama atenção é o Pato não ser titular nem entre os reservas, né? Não chega a ser uma grande novidade, não, o Pato não ficar na reserva da reserva, porque o Pato não está jogando nada há muitos anos, né? Acho que é uma contratação totalmente equivocada, mal explicada. O Rames Rodrigues também é outra coisa, não vai, se não entrar. Está quanto tempo aqui? Mais de um mês? Não entra em forma nunca. Se ele não entrou em forma até agora, não vai entrar mais, não vai entrar nunca também. É uma oportunidade para ver ele. Eu acho que essa atitude do Dorival com certeza, numa conversa com o Muricy, com o presidente, a torcida de São Paulo tem obsessão por esse título. São Paulo não ganha um título importante há muito tempo. Eles não estão pensando em brasileiro agora. E o torcedor também não. Eu acho que está correto, porque o São Paulo mostrou contra o Flamengo um desgaste físico muito grande. São Paulo não pode correr o risco de ficar sem o Arboleda, por exemplo, que teve problemas no jogo da eliminatória e foi a meia boca para o Maracanã, do Lucas, cansou muito, o Caleri que quase sai morto de campo, Nestor. Acho que o São Paulo tem que guardar energia, cuidar bem do elenco para tentar esse título. Se perder, depois vai ter tempo para recuperar no brasileiro. Mas o São Paulo é uma obsessão esse título. Tem gente preparando festa que não acaba mais. Eu estou preocupado com tanta preparação de festa. Detalhe que o fim de semana promete ser o dia mais quente do ano. Então, São Paulo, Brasil, está vivendo uma onda de calor tenebrosa, negócio horroroso. Então, tá dizendo que pode ter 37 graus na hora do jogo, o que vai ser mais calor do que o Rio de Janeiro. Nossa. Eu e o Mauro estávamos no Rio de Janeiro e o Mauro viu o estado que eu estava, me encontrou descalço ali na sala de imprensa, porque eu estava quase morrendo de calor, e tende a ser pior no Morumbi. Nesse fim de semana, então também tem isso, né? Tem um papo de tentar poupar as energias também para o fim de semana, né, Gabi? Ah, sem dúvida. Eu mesma tô tendo esse cuidado, não se compara ao desgaste que os jogadores vão ter em campo, mas eu devo estar nessa cobertura pela TV, então já tô me preparando com um protetor solar, muita água, aquela coisa toda. Mas, de fato, é uma coisa que o São Paulo e o Flamengo vão ter de ficar atentos por essa questão climática, né, para além do campo e bola e das questões táticas. E eu acho, sim, que é momento de poupar. Eu, pelo contrário, talvez de verdade seja um exagero poupar todos os jogadores, mas eu acho que para o São Paulo vale mais a pena correr o risco de não conseguir um bom resultado hoje contra o Fortaleza e voltar a focar no Campeonato Brasileiro depois da decisão. É um jogo que vale tudo para o São Paulo. No lugar do Dorival, que já na coletiva de imprensa adiantou que pouparia jogadores, como você bem colocou, Tironi, ele já tem um planejamento de, nesses dias, né, que se passaram depois do jogo de ida lá no Maracanã, de fazer treinos dobrados, de fazer um trabalho diferente com esses jogadores, de pensar já esse time para a final. Eu não vejo mal em poupar esses atletas, em fazer... O São Paulo não tem um banco de reservas tão frutífero assim como o Flamengo tem. Então o São Paulo precisa poupar os seus jogadores. Imagina alguém machuca na partida de hoje contra o Fortaleza, sofre uma lesão, tem algum problema, desgasta. Eu acho que é uma decisão acertada do Dorival por se tratar do jogo de volta. Tanto que na ida ele não fez isso, né? Ele testou ali aquela escalação contra o Internacional e foi com um time um pouquinho diferente para a partida de ida contra o Flamengo. Não vejo mal em poupar os seus jogadores, não, principalmente por ser o jogo do ano. Vale muito para o São Paulo e vai muito além só dessa temporada. Uma questão de história mesmo e de conseguir um título inédito, Tirou.